Você sabia que está treinando a sua mente mesmo sem perceber? Muitas pessoas acreditam que resultado fora da curva é talento, mas o que sustenta a excelência não é o que parece. E uma das maiores atletas da atualidade acredita exatamente nisso. E hoje eu quero te mostrar o porquê, usando o caso de Eileen Gu. 22 anos, medalhista olímpica, fenômeno do esqui freestyle, conhecida não só pela sua performance impecável nas pistas, mas pela forma como pensa. Em uma entrevista, ela descreve a mente como um laboratório, um espaço de observação diária, constante. Ela escreve, ela anota, ela analisa, ela questiona os seus próprios pensamentos, como uma cientista estudando a própria consciência. E nessa entrevista ela diz algo poderoso: eu tenho o poder de moldar a minha própria identidade. E isso não é apenas filosofia, isso é neurociência. Vamos lá, o que acontece no nosso cérebro? O cérebro funciona por meio de redes neurais. Cada pensamento que você tem fortalece um caminho, como trilhas numa floresta. Quanto mais você percorre aquela trilha, mais ela fica aberta, mais fácil de caminhar ela fica. O cérebro é exatamente assim. Tanto para pensamentos bons quanto ruins. Se você repete, eu não sou bom o suficiente, eu sempre fracasso, isso tem o mesmo poder do que quando você repete, eu sou disciplinado, eu consigo aprender. Isso não são apenas pensamentos, são circuitos. E aí damos o nome de neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro se reorganizar. Ele pode criar novas conexões e enfraquecer velhas conexões que a gente carrega aí ao longo da vida. Você não está preso ao seu passado, você está repetindo ele. E repetir é treiná-lo. Quando você vai aprender uma nova língua, você não tem que ficar repetindo até aprender? É assim que o nosso cérebro funciona também. Imagina que o seu cérebro é como uma argila fresca. Por muito tempo a gente aprendeu que com o tempo essa argila ia endurecer e não daria mais para mudar. Mas hoje, com a neurociência, a gente entende que não. A gente consegue moldá-lo ainda. Cada reflexão consciente que a gente tem é como se a gente pudesse pôr a mão de volta nessa argila e moldá-lo ali de uma outra forma. Eileen traz uma prática de escrever no seu diário. E quando ela faz isso, quando ela escreve ali no seu diário, ela não está apenas registrando os pensamentos, ela está refletindo sobre eles e editando aqueles que ela não quer mais. Isso faz com que ela mude os padrões que ela pode estar repetindo. E aí, existe um detalhe muito grande sobre quem sabe sobre isso e quem de fato realmente consegue se transformar. A gente vive numa cultura que valoriza essa exposição, o movimento, a performance, mas o crescimento real ele acontece em silêncio. Ellinger diz nessa entrevista que ser introspectiva nunca foi um problema para ela, muito pelo contrário, que ela valoriza esses momentos porque é justamente quando ela consegue entender os seus padrões, os seus pensamentos. E é exatamente isso. Introspecção é o momento que a gente consegue olhar para os nossos pensamentos, olhar para a nossa mente e se perguntar: por que é que eu reagi assim? Isso de fato é um pensamento meu ou é uma herança? Esse medo ainda faz sentido? Então, usar a introspecção pelo olhar correto, pela lente correta, é transformador. A introspecção não é egoísmo, não é se isolar do mundo, não é tristeza, muito pelo contrário, é o momento que a gente consegue entrar no nosso laboratório e mudar o que precisa ser mudado. A transformação exige que a gente passe tempo dentro da nossa mente, justamente para olhar tudo que está passando por lá. Do ponto de vista da neurociência, quando você pratica a introspecção, você ativa redes de autorreferência no cérebro. Você acessa esse lugar que integra memórias, que reforça a identidade, que faz as projeções para o futuro. E poucas pessoas percebem que ignorar esse processo também é uma escolha. A escolha de permanecer igual. A evolução, tanto mental quanto espiritual, exige você passar tempo dentro da sua cabeça. Porque sem esse momento de introspecção, você vive no automático, você só está aqui, ó, seguindo a vida. É nesse momento que você consegue olhar para dentro e redirecionar quais caminhos você de fato vai seguir. É onde você vive com intenção, você olha e fala, quero ir por aqui. Quando Eileen diz na entrevista que brinca de cientista dentro da própria mente, eu achei isso incrível. Porque olhando por esse ângulo, um cientista faz o quê? Ele observa, ele anota, ele testa, ele muda. E é isso, exatamente esse processo que é fundamental a gente fazer aqui dentro.
Isso é maturidade psicológica, gente. Incrível. E o mais incrível é que isso está disponível para qualquer pessoa. Uma das práticas de Healing é escrever sobre o seu dia. E quando você pratica esse processo de anotar sobre o seu dia, você ativa 3 processos poderosos na sua mente. O primeiro é a metacognição, que é quando você pensa sobre os próprios pensamentos. Então você olha para esses pensamentos e consegue pensar sobre eles. Que pensamento é esse aqui? Será que faz sentido? O segundo é a autorregulação emocional. Então quando você dá nome para os seus sentimentos e pensamentos, você consegue acalmar essa intensidade emocional, né? Você consegue ficar um pouco mais tranquilo porque você está nomeando aquilo que talvez esteja te angustiando, está te deixando mais agitado, então você faz essa autorregulação. E o terceiro é a reconsolidação dessa memória. Você consegue reescrever a forma que essas memórias estão armazenadas ali dentro. Então refletir não é apenas desabafar, pensar, sentir de novo, é reprogramar o que está ali dentro. E aqui tem um ponto muito importante. Muita gente acredita que a transformação ela vem de quando você está motivado. Quando você está motivado, você consegue se transformar. E não é verdade. Você transforma no momento de repetição. E aí aqui a ciência encontra algo maior. Se você olhar pela lente espiritual, a neuroplasticidade é a ferramenta biológica que permite a evolução, a transformação do ser. Durante muito tempo, a gente levou essa questão de evolução para um lado muito místico. Mas hoje sabemos, cada vez que você escolhe um pensamento consciente, cada vez que você reage diferente, cada vez que você aprende, perdoa, ajusta, seu cérebro se reorganiza. É como se a biologia estivesse dizendo, sim, você pode evoluir. A alma deseja crescer e o cérebro permite que isso aconteça. Gente, espiritualidade sem prática física, material, é a abstração. A neuroplasticidade é a ponte entre a intenção, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, e a transformação concreta. Como é que eu faço isso acontecer aqui? Então, bora de prática? Se você quiser praticar esse processo hoje, eu vou te dar 4 passos simples. O primeiro, observe sem julgar. Tira 5 minutos do seu dia e escreva ou pensa. Quais pensamentos eu tive hoje que me fortaleceu? E quais pensamentos eu tive hoje que me limitou? Não é para se culpar, sem drama, gente, é só observar, olha para ele e fala, foram esses. Segundo, escolha um pensamento para treinar. Então, por exemplo, eu termino o que eu começo. E repita ele, mas não como uma afirmação vazia, mas como um compromisso comportamental. Então, eu termino tudo que começo. Eu vou começar, eu vou terminar. 3. Haja em microescala. Então, o cérebro ele aprende muito com evidência. Então, crie pequenas provas diárias que você é essa pessoa. Você quer ser disciplinado? Arruma a tua cama. Se você quer ser corajoso, manda aquela mensagem que você está com dificuldade. Tenha aquela conversa difícil. Essas microações constroem essa macroidentidade. E o quarto, mas muito importante, registre esse progresso. O registro reforça o circuito. Então, quando você fala, eu fiz isso, ele vai, é esse caminho, vamos para lá. E, gente, você pode fazer isso agora, hoje. Muitas pessoas acham que precisa estar pronta para agir, mas um atleta de elite como ele não começa a treinar depois de estar pronta. Muito pelo contrário, é o treino que faz ela ficar pronta. Excelência é identidade treinada. É tratar a própria mente como um campo de treinamento, porque é ali que tudo começa. Você já percebeu que a maioria de nós não prioriza o treino de pensamentos? E eu vou te dizer uma coisa, você pode se esforçar o tanto que você quiser. Se na sua mente tiver padrões de autossabotagem, você sempre vai ter um limite invisível. A consciência é a ferramenta mais poderosa que você possui, porque ela é o único lugar onde as decisões nascem. Todo dia você acorda com o cérebro moldável. Não se trata de virar uma outra pessoa, se trata de tornar intencionalmente aquilo que você já tem potencial para ser. Você não é definido pelo que pensa automaticamente. Você é definido pelo que decide repetir conscientemente. Seja intencional. Se você gostou desse vídeo, já compartilha com alguém que pode gostar também. Curta, comenta, ajuda este canal a chegar a pessoas que buscam evolução. E se inscreve no canal. Toda semana tem vídeo novo de autoconhecimento e espiritualidade por aqui. Te vejo no próximo.